Menina órfã, é discriminada no orfanato por caso raro de deficiência nas mãos e orelhas. Desesperada, ela fugiu, e seu destino foi incrivelmente traçado. Aos 30 anos, Jacob Evans, no exterior, se considerava um empresário bem-sucedido, atribuindo seu êxito ao trabalho árduo e diligente. Era um bom aluno na escola, e a maioria de seus professores previa um futuro promissor para ele. Contudo, por mais impressionante que fosse seu sucesso nos negócios, não garantia a Jacob a felicidade na vida pessoal. Após 7 anos de casamento, Jacob e Sandra não conseguiam conceber um bebê, apesar de todos os esforços. A esposa do empresário simplesmente recusava-se a fazer testes em uma clínica de fertilidade privada. Jacob, já aos 30 anos e sem filhos, ficou muito perturbado com a situação. Decidiu então, um dia, ter coragem e ir à clínica sozinho para descobrir por que a família deles era estéril de uma vez por todas. Jacob pensou em adotar uma criança se o teste mostrasse que ele não poderia ter filhos, mas se o resultado fosse bom, seria Sandra quem precisaria de tratamento. Imagine a surpresa dele quando o médico-chefe da clínica revelou que sua esposa tinha feito 2 abortos no passado. Como isso era possível? Eu sonhei em ter um filho por tantos anos e descubro que Sandra fez tudo o que podia para evitar, pensou o jovem empresário, puxando os cabelos. Essa notícia chocante fez Jacob mudar de ideia sobre fazer o teste. Ele correu para casa para resolver tudo com sua esposa, mas quando contou a Sandra sobre suas visitas à clínica, a expressão facial dela mudou completamente. E se você tivesse o seu caminho, eu já teria me tornado uma dona de casa gorda com um monte de crianças e sem tempo para mim mesma, respondeu a mulher, franzindo a testa. Jacob ficou sem palavras, apenas acenou com a mão em desespero e se trancou no escritório. A revelação dos abortos foi a gota d'água para Jacob. Ele havia notado coisas estranhas sobre sua esposa no passado, mas elas não pareciam tão chocantemente dolorosas na época. Era porque Sandra não parecia pronta para a vida familiar, tudo o que importava para ela eram visitas ao salão de beleza e jantares em restaurantes caros. Inicialmente, Jacob preferiu não se concentrar nisso, esperando genuinamente que Sandra mudasse. Infelizmente, para a grande decepção do jovem empresário, sua esposa não mudou em 7 anos juntos, apenas se tornou mais insuportável. Assim, Jacob suspirou aliviado quando Sandra bateu a porta dramaticamente após a briga sobre as notícias da clínica. Então é isso, só preciso pedir o divórcio e esse pesadelo finalmente vai acabar, disse o jovem empresário consigo mesmo. Após ver a verdadeira natureza de sua esposa, Jacob percebeu que se casar com ela 7 anos atrás foi um grande erro. Ele poderia ter se casado com a Evelyn Clark, por quem estava apaixonado e namorava desde o 2º ano da faculdade. Infelizmente, depois de se formarem, a vida os levou para cidades diferentes. Jacob conseguiu um bom emprego em Boston, e Evelyn decidiu ficar em sua cidade natal. Foi então que Jacob conheceu Sandra, que imediatamente viu seu potencial e percebeu que se casar com ele garantiria uma vida confortável para ela. Me pergunto como Evelyn está hoje em dia. Será que ela está casada, talvez tenha filhos agora? Pensava Jacob enquanto pedia o divórcio. O jovem empresário sabia que, após a briga sobre os múltiplos abortos, nunca mais queria ter nada a ver com Sandra. Felizmente, o divórcio aconteceu quase sem dor, pois Sandra já tinha arranjado um novo namorado rico que logo caiu sob seus encantos. A falsa sensação de liberdade recém-adquirida não trouxe alegria para o homem que passou 7 anos de sua vida com alguém que claramente não o merecia. Agora solteiro, Jacob frequentemente pensava em Evelyn, arrependendo-se profundamente de tê-la deixado na faculdade. Em uma noite solitária de junho, o jovem teve coragem de ligar para Evelyn. Para sua grande surpresa, descobriu que a jovem já tinha se mudado para Boston há muito tempo. Isso é incrível.
Eu pensei que tínhamos nos perdido para sempre, e descubro que você esteve vivendo aqui o tempo todo, disse Jacob, com a voz trêmula. É difícil resumir tudo o que aconteceu comigo ao longo dos anos. Se quiser, poderíamos nos encontrar e ter uma conversa sincera, sugeriu Evelyn, cautelosamente. Mal conseguindo conter sua emoção, o jovem convidou Evelyn para um café no centro da cidade. Para grande surpresa de Jacob, sua ex-namorada não havia mudado nada após todo esse tempo. No entanto, os belos olhos amendoados de Evelyn tinham uma sombra de tristeza, evidência das preocupações e problemas pelos quais ela tinha passado. A expressão facial de Evelyn indicava claramente que ela estava incrivelmente feliz em ver Jacob. Ela derramou muitas lágrimas amargas após a separação deles. Enquanto conversavam tomando chá e sobremesas, os dois não puderam deixar de sentir a atração mútua ressurgir após todo esse tempo. Descobriu-se que Evelyn também havia se casado nos últimos 7 anos, e seu casamento também terminou em divórcio. Foi o ex-marido dela, Michael, quem insistiu em se mudarem para Boston, onde ele tinha mais oportunidades de negócios. Enquanto falava sobre as dificuldades de sua vida casada com Michael, Evelyn sentia como se estivesse revivendo eventos que deixaram uma ferida profunda e dilacerante em sua tristeza. O marido da mulher se revelou cruel e possessivo, exigindo obediência cega dela. Esgotada pelas constantes reclamações e exigências de Michael, Evelyn pediu o divórcio e finalmente se libertou de sua tirania. Uau, você passou por muita coisa, disse Jacob, com simpatia. Evelyn enxugou uma lágrima do rosto e virou-se para a janela para esconder os lábios trêmulos. Tentando confortar a jovem, Jacob tocou sua mão. Claro, o jovem empresário não sabia que Evelyn não contou a ele toda a verdade naquele momento. No fundo do coração, Evelyn guardava um segredo incrivelmente doloroso e terrível. Poucas pessoas sabiam que, 6 anos atrás, ela passou pela perda de sua filha recém-nascida. Não foi culpa dos médicos, enfermeiras obstétricas ou qualquer outro profissional médico. Evelyn se sentiu bem durante toda a gravidez e não tinha medo do parto iminente. No entanto, teve que suportar os comentários maldosos de seu marido, que ficou desapontado por ela ter engordado. No final, foram os comentários sarcásticos e as críticas de Michael que desencadearam um parto prematuro. Infelizmente, os médicos não apenas lutaram pela vida do bebê, mas também pela vida de Evelyn, que estava sofrendo uma hemorragia interna extensa. Felizmente, conseguiram salvar Evelyn e sua filha pequena. No entanto, quando a mãe exausta viu sua bebê recém-nascida, seu coração deu um salto. A palma esquerda da menina estava torta, o que fazia com que seus dedinhos ficassem meio fechados o tempo todo. As orelhas da menina também eram deformadas e pressionadas contra a cabeça. Não se preocupe, senhora. Este é um defeito temporário que pode ser facilmente corrigido graças aos avanços atuais na cirurgia, disse o médico ao ver a preocupação no rosto da mulher. Evelyn respondeu ao médico com um sorriso forçado e caiu em um sono perturbado. A jovem amava sua filha recém-nascida com todo o seu coração, e nenhum defeito físico poderia enfraquecer o amor materno. Infelizmente, enquanto Evelyn dormia, Michael entrou no quarto. Mais do que qualquer coisa no mundo, ele queria ver sua filha recém-nascida. No entanto, assim que o empresário percebeu que a bebê era fisicamente imperfeita, ficou tonto. Oh não, eu definitivamente não vou criar uma criança defeituosa, sussurrou Michael, cerrando os punhos. A raiva de Michael dominou e o levou a tomar uma decisão terrível: desistir do bebê e forjar a assinatura de Evelyn nos documentos. Naturalmente, essa situação incrivelmente duvidosa exigia uma grande quantia de dinheiro, que Michael pagou sem hesitar. Quando Evelyn acordou de mais uma dose de medicamentos para dormir que lhe deram, disseram-lhe que sua filha havia falecido por ter nascido prematura. É óbvio que a jovem mãe ficou arrasada com a perda de sua filha. Enquanto isso, Michael foi o único que sabia a verdade.
que sua filha estava viva e vivendo em um orfanato. O casamento de Evelyn e Michael só durou mais meio ano após essa tragédia. Enquanto isso, a pobre mulher nem suspeitava do terrível segredo que seu marido escondia dela. Evelyn não conseguia realmente compreender por que sentia a necessidade de ser tão reservada em sua conversa com Jacob. É provável que a jovem achasse essa lembrança muito dolorosa para compartilhar naquele momento. Felizmente, Jacob mostrou a Evelyn uma compaixão genuína e não focou a conversa em seu passado. No fundo, o jovem empresário sentiu seu amor por Evelyn reacender após esse encontro e sentiu que poderiam ser felizes juntos novamente. Com essa percepção, Jacob cercou sua amada com tanto cuidado e carinho que ela nunca tinha experimentado antes em sua vida. A cada dia que passava, o jovem casal passava mais tempo junto, indo a restaurantes, cafeterias e ao cinema. Certo dia, enquanto passeavam perto de um pequeno lago, Jacob sugeriu que alimentassem os patos com pão. "Claro, querido, é uma ótima ideia", disse a mulher sorrindo. Logo, o jovem casal estava rindo alegremente enquanto alimentava as criaturas emplumadas que nadavam nas águas geladas do lago da cidade. Jacob partia o pão em pedaços, tentando distribuí-lo igualmente entre as aves famintas. De repente, alguém puxou instantaneamente a manga de seu casaco, impedindo-o de lançar o pedaço de pão para os patos. "Por favor, senhor, posso pegar um pedacinho também?", disse uma voz infantil e aguda. Jacob e Evelyn se viraram simultaneamente e viram uma garotinha de cerca de 6 anos parada na frente deles. A menina olhou para o pão fresco na mão de Jacob com inveja. A mão esquerda da menina repousava no bolso do casaco, o que parecia incrivelmente desajeitado. "Claro, aqui está." "Sirva-se", disse Jacob com simpatia, entregando um pedaço para ela. A menina sorriu em agradecimento e começou a comer o pão felizmente. Descobriu-se que o nome da menininha era Mary, e desde que nasceu, foi criada em um orfanato. "Querida, por que você mantém a mão no bolso o tempo todo?" "Está doendo?", perguntou Evelyn cautelosamente. "Não, senhora. Minha mão não dói. Minha cuidadora disse que ela é deformada desde o nascimento. Minhas orelhas também. Eu realmente não me importo, mas as outras crianças no orfanato zombam de mim, então às vezes eu fujo", explicou Mary, soando madura para sua idade. Então, a menina mostrou sua mão esquerda para Evelyn e Jacob. Os dedos estavam apertados em um pequeno feixe. Quando Mary afastou o cabelo e mostrou suas orelhas pressionadas contra a cabeça, Evelyn ficou chocada e desmaiou. "Moça, está tudo bem?", perguntou Mary, apavorada, mas ainda segurando seu pedaço de pão. Felizmente, Jacob conseguiu fazer Evelyn recuperar os sentidos, então não precisaram chamar uma ambulância. Quando a jovem se recuperava, começou a chorar. Enquanto isso, Jacob e Mary a olhavam, sem entender o que estava acontecendo. Pouco depois, ficou claro o que havia acontecido quando Evelyn, incapaz de parar de chorar, contou-lhes o que havia acontecido no hospital muitos anos antes. Ouvindo sua história, Jacob sentiu lágrimas salgadas correndo pelo rosto, impactado pela história devastadora. Depois de desabafar, Evelyn abraçou a menina. "Eu sempre soube que você me encontraria, mamãe. Ninguém acreditava em mim, mas eu sentia isso o tempo todo", sussurrou Mary, enterrando o rosto no ombro de Evelyn. Naquele dia, o casal voltou para casa com Mary. Jacob sabia que para restabelecer os direitos parentais de Evelyn, ela precisaria passar por um processo longo e difícil. Ele prometeu à namorada fazer tudo ao seu alcance para ajudar a menina. Felizmente, graças às conexões do jovem empresário, conseguiram tirar Mary do orfanato muito mais cedo do que esperavam. Além disso, Jacob conseguiu reservar um tempo e visitar uma clínica particular especializada em cirurgia plástica. Ao mostrar uma foto da mão da menina, ele ficou radiante ao descobrir que poderia ser corrigida. Claro,
A cirurgia não garantia resultados imediatos, mas Mary e Evelyn não tinham pressa. Elas olhavam esperançosamente para o futuro, onde mãe e filha seriam felizes, vivendo com Jacob, que se tornaria seu dedicado pai e marido amoroso. Esta história extraordinária nos leva a refletir sobre o poder do encontro fortuito, a resiliência diante das adversidades e a beleza da construção de uma família não pela biologia, mas pelo amor e compaixão. É um lembrete vívido de como pequenos gestos de bondade e compreensão podem transformar vidas e unir corações, independentemente das circunstâncias dolorosas do passado. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.